E é por isso, meus amigos, que eu preciso fazer um apelo a você. Um apelo muito forte. Da mesma forma que na série Problema dos Três Corpos, esses seres de fora da Terra, que queriam invadir a Terra, eles estabeleceram alianças com um grupo de elite humano para que esse grupo de elite humano preparasse a Terra para receber esses seres alienígenas como os salvadores da humanidade, da mesma forma que no Problema dos Três Corpos acontece isso, hoje está acontecendo da mesma forma. Os seres espirituais malignos que estão doidos para assumir o controle do planeta Terra, eles escolheram um grupo de altíssima elite para poder preparar o planeta Terra para a chegada deles. Para que quando eles chegarem, esse grupo de elite que tem dinheiro infinito, poder infinito, recurso infinito, consiga convencer a humanidade de que eles são os nossos salvadores. É exatamente isso que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Para isso, eles precisam fazer, sabe o quê? Não apenas convencer a população leiga, mas convencer também os cristãos, convencer as igrejas, convencer as pessoas de bem de que, na verdade, o que está chegando é a nossa solução, são os nossos salvadores. Ok? É isso que está em jogo. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É por isso que, meus amigos, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 4:1, que os espíritos enganadores enganariam toda a humanidade, a não ser aqueles que têm a marca. A marca não, porque falar marca é a marca da besta, né? O 666. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro. Porque aqueles que têm o sangue do Cordeiro recebem de Deus uma capacidade sobrenatural de não ser enganado, que é o dom de discernimento de espíritos. O apóstolo Paulo, meus amigos, ele claramente nos mostra que o advento do filho da perdição, que é o anticristo, ele vai acontecer por meio de sinais, prodígios e maravilhas de mentira, que se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. O apóstolo Paulo diz que o anticristo ele vai aparecer com aquilo que se chama o mistério do engano, a operação do erro. Ele vai chegar para enganar. Se você, meu amigo, não quer ser enganado, você precisa tomar uma posição na tua vida hoje. Sabe por quê? 100% das pessoas já estão enganadas. Só não está enganado e não será enganado quem tiver o Espírito Santo morando dentro de você, porque Jesus diz: quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito, ok? Se você for conduzido pelo seu coração, tu tá ferrado, meus amigos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se você olhar com os olhos humanos, você tá ferrado, sabe por quê? A Bíblia diz que o homem só vê a aparência e Deus vê o coração. A Bíblia diz: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia diz, meus amigos, que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Aí o Gustavo tá falando, religião não vai resolver nada. Quem te falou que eu tô falando sobre religião, meus amigos? Eu não tô falando sobre religião. Eu não gosto de religião. Eu não sou religioso. Eu tenho aversão à religião. O que eu gosto é uma relação íntima com Deus. E isso não tem nada a ver com religião. Você estabelecer um relacionamento teu com Deus, meus amigos, não tem nada a ver com religião, cara. Eu não sou religioso, eu não gosto de religião. Eu não gosto de formalidade. Muito pelo contrário. Eu gosto de um relacionamento direto com Jesus, porque Jesus falou: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece na casa do seu senhor. Agora eu chamo de amigos, porque eu estou revelando a vocês o que acontece na minha casa. Então Jesus não apenas passa a nos chamar não mais de servo, mais de amigo, mas ele passa a nos chamar ainda melhor do que chamar de filhos. Porque João 1:9 diz: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ok? Eu não estou falando de religião, estou falando de você estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E todo mundo que recebe a Jesus como único e exclusivo Senhor e Salvador é transformado espiritualmente em filho de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou seja,
Se nós não nos transformarmos de seres carnais em seres espirituais, se nós não nascermos novamente da água e do Espírito, nós não iremos receber a salvação em Cristo Jesus. Ok, meus amigos? Eu estou mostrando para vocês o nível de engano. Eu estou mostrando para vocês o nível de manipulação. Eu estou mostrando para vocês que esse plano que está sendo implementado no mundo é um plano satânico, diabólico, cujo objetivo é enganar o cristão e as igrejas, fazer o cristão ficar dentro da igreja, mas ir para o inferno estando dentro da igreja. Porque as igrejas não falam mais sobre inferno. As igrejas não falam mais sobre salvação, as igrejas não falam mais sobre abandonar o pecado, as igrejas não falam mais sobre negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, a igreja não fala mais sobre o caráter cristão, só fala sobre o carisma, tem que ser carismático, tem que levar multidões, tem que ser famoso, tem que ter dinheiro. Está repreendida em nome de Jesus essa palavra de mentira. Jesus já falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Meus amigos, o verdadeiro evangelho não é o evangelho do evangelho tabajara. Vem para Jesus, você vai ficar rico e ter uma mulher bonita com a boca desse tamanho, os cornos todo cheio de botox. Não, Jesus não promete isso. Jesus promete: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, esse sim há de salvá-la. Ok? É isso que Jesus prega. Jesus prega o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eles vão crer se não há quem pregue? A criatura anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Meus amigos, o evangelho onde não tem mudança de vida, mudança de caráter, você perceber que você é nada, pó, cinza e esquecimento, você só é alguma coisa em Deus, um evangelho que não fala de saia do pecado, busca a salvação, um evangelho que, diante de tudo que está acontecendo, não fala de Apocalipse, que deleta o livro do Apocalipse, que deleta o livro de Daniel, que deleta o livro de Ezequiel, que deleta o livro de Isaías, que deleta Mateus 24, que deleta a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que deleta a epístola de Judas, que deleta o livro do Apocalipse. Esse é um falso evangelho. Não existe cristianismo sem isso. Porque tudo que a Bíblia fala que iria acontecer no final dos tempos está acontecendo diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas ficariam com coceira no ouvido querendo ouvir profecia, buscando profeta para ouvir profecia. Meus amigos, você quer ouvir uma palavra de Deus para a tua vida? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, põe o teu joelho no chão que Deus vai te revelar mistérios que você não conhece. Toma vergonha na cara e vai buscar a Deus. Para de depender dos outros, poxa. Pelo amor de Deus, meus amigos, ok? Estou cansado de pregação de evangelho de mentira. Estou cansado de pregação de evangelho somebody love. Estou cansado de pessoas... Você acredita que outro dia eu tive o desprazer de ouvir um cara falando que crente que fala do Apocalipse é chato, assim como aqueles caras do Oriente que são xií, né? Depois o Tais. Como é que o cara tem a cara de pau, sendo pastor, dizer que quem fala do Apocalipse é chato? Sabe por que esse cara acha chato falar do Apocalipse? Porque a vida dele é tão confortável aqui na Terra, porque ele pega o dinheiro das ovelhas e usa para o seu próprio conforto, para ficar em hotel caro, comprar tênis caro e comprar terninho caro, em cima do couro e do sangue das ovelhas. E aí ele acha a vida dele boa demais, ele não quer que o Apocalipse chegue. Porque quem quer que o Apocalipse chegue é quem sabe que esse mundo aqui não tem nada a nos oferecer. Porque esse mundo aqui, meus amigos, a Bíblia diz que já está condenado o mundo, meus amigos, já era. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, Jesus falou claramente. Quem quer ser amado pelo mundo não vai ser amado por Deus, meus amigos, porque Jesus fala: não vos admireis se o mundo vos odiar, porque antes de odiar, vós odiou a mim. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria e você amaria o mundo. Pastor que diz que no Apocalipse não existe é porque ele se alimenta do sangue da ovelha e usa o sangue da ovelha, o suor da ovelha, a lágrima da ovelha, para comprar um carrão bonito, um ternão caríssimo e para comprar um tênis de 20 mil reais. E você, que bate palma para um cara que prega isso, você é conivente. Tá na tua mão também o sangue desse falso evangelho, ok? Você tá fazendo o famoso me engana que eu gosto.
Você sabe que aquilo ali é palhaçada. Igreja não é para massagear teu ego, não. Igreja é para amassar o teu ego. Se você quer um lugar para massagear teu ego, procura um coach. Vai na autoajuda. Igreja é para amassar o teu ego. Jesus fala: quem cair sobre mim será quebrado, mas se eu cair sobre ele, ele vai virar pó. Meus amigos, o que Jesus está dizendo? Lança-te sobre Jesus, que é a rocha, e se quebra todo, que ele te reconstrói e faz um vaso novo. Mas se você ficar dizendo que Jesus não vai voltar para resgatar e para julgar, ele vai cair na tua cabeça e vai te amassar igual pó. Meus amigos, será que esses caras nunca leram na Bíblia sobre o grande e terrível dia do Senhor? A Bíblia não fala que o dia do retorno de Jesus vai ser glória, glória, aleluia. A Bíblia fala que o dia que Jesus voltar vai ser o grande e terrível dia do Senhor, quando ele vai punir a terra pela sua malignidade. Meus amigos, eu, Daniel Lopes, eu sou pastor da Igreja Bola de Neve Sede em São Paulo, mas eu não recebo um centavo da igreja. A igreja não é minha, eu sou voluntário na igreja, tá? Toda a minha renda vem do meu trabalho secular, como professor, como autor de livro, como todos os trabalhos que eu tenho. Agora, um cara que vive 100% do evangelho, diz que Apocalipse não existe, é porque ele está sugando a lã da ovelha e vivendo no conforto em cima da lã da ovelha, ele não quer que isso acabe. Agora, meus amigos, se você não é amigo do mundo, se você é inimigo do mundo, você não está falando Jesus não vai voltar não, você fala: Jesus, volta logo, meu irmão, porque eu não quero me embriagar com vinho que é a contenda, eu quero me encher do Espírito. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Não aguento mais pagar boleto, ter problema na minha vida. Eu quero morar eternamente com Jesus, porque o apóstolo Paulo nos ensina que ao soar da trombeta, num piscar de olhos, seremos transformados. Aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade e estaremos eternamente com eles. É isso que eu anseio, meu amigo. Eu não anseio: Jesus, não volta não, porque eu estou sugando o dinheiro das ovelhas e eu estou aqui comprando uma limusine, estou comprando um terno Armani, estou comprando um relojão de 1 bilhão de reais e estou comprando um tênis de 20 mil reais. De jeito nenhum, meu irmão. Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito confortável com o meu trabalho secular, não recebo um centavo da igreja. E mesmo assim, com minha vida confortável, eu não quero mais saber de viver nessa terra, não. Eu estou pregando: Jesus, venha logo, ora venha, Senhor Jesus, venha nos resgatar. É a bendita esperança da noiva. A bendita esperança da noiva, que é a noiva de Cristo, ela está falando: Cristo, volta logo. Você não está falando que Cristo não vai voltar e que Apocalipse não existe. Isso aí é palavra de somebody love, meu irmão. Cuidado com o pastor que te fala isso, meu amigo. Geralmente o pastor que não fala de Apocalipse, ele não fala de pecado, ele não fala de mudança de vida, ele não fala de mudança de caráter, ele não prega o evangelho da cruz, ele diz que você não precisa mudar de vida, pelo contrário, ele vai massagear o teu ego. Meus amigos, Jesus nunca massageou ego de ninguém, Jesus amassa ego. Jesus é um amassador de ego, meu irmão. Jesus diz para você: você é pó, cinza e esquecimento, mas por causa desse lixo que você é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não é nada, mas em Deus você é tudo. Sem Cristo nada podemos fazer, mas nele somos mais do que vencedores. A gente só pode alguma coisa nele. E a gente só pode estar nele se a gente der fruto. João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo aquele ramo que está em mim e dá fruto eu limpo para que dê mais fruto. Agora, o ramo que está em mim não dá fruto, eu corto e lanço fora no fogo para ser queimado. Todo mundo que está na igreja, todo mundo que é pastor, todo mundo que é líder, todo mundo que diz que está com Jesus e para de dar fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. E esse fogo não é o fogo do Espírito, não. É o fogo do inferno, que foi criado para Satanás e os seus anjos. Só que quem serve Satanás e os anjos vai cometer a atitude tola de cair no inferno também. Se você serve Jesus, você vai morar eternamente com Jesus. Se você serve Satanás e seus anjos, você vai morar exatamente com Satanás e seus anjos. Agora, a pergunta que eu faço é: você serve a si mesmo? Você serve ao seu ego? Você serve à sua fama? Você serve o seu tênis de 20 mil reais? O seu carro de 1 bilhão de reais? Não tem problema nenhum você ter um tênis de 20 mil reais. Não tem problema nenhum você ter um terno de 200 mil reais. O problema é você não falar que o Apocalipse existe e não falar isso porque você está sugando a gordura da ovelha e comprando essas coisas aí, achando que o propósito da vida cristã é isso. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Amém? E você que bate palma para esse tipo de pregação, o troço cai em você também, meu irmão, porque tu é conivente, tá? Toma vergonha na cara, leia a Bíblia, viva a Bíblia, e você vai ver que esse evangelho é mentiroso, não tem nada a ver com o que Jesus e o apóstolo pregavam, tá? Que história é essa de você ser cristão e você não cumprimentar o próximo?
Que história é essa de você ser cristão e você achar que é melhor que os outros? A Bíblia fala, meus amigos, o seguinte: quem está em Cristo, olha para o próximo como se ele fosse maior do que você. Quem está em Cristo recebe o caráter de Cristo. Sabe qual é o caráter de Cristo? Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Eu quero fazer um pedido de perdão público. Ontem eu me irritei com um cara e eu falei umas paradas meio pesada para ele. Eu confesso o meu pecado, eu me excedi, tá? Então a gente não é perfeito. A gente fala bobagem, a gente se estressa, mas quando isso acontece, e Deus queira que seja uma coisa rara, sabe o que acontece? A gente se arrepende e pede perdão. Nesse momento, meus amigos, eu digo aqui para você, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, mas a gente precisa pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, tá? Nós precisamos reconhecer a nossa condição pecadora e a nossa condição de dependentes de Cristo. Sem ti nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Por ele vivemos, nos movemos, existimos. É tudo nele, por ele, para ele, meus amigos. Ok? Se ele nos deu alguma condição de ter um conforto, é para a honra e glória dele. O que a gente tem de patrimônio não é nosso, nós estamos apenas administrando para a honra e glória do Senhor, tá? Você é apenas um cuidador das coisas de Deus, igual Davi falava, as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Eu não posso deixar o urso e o leão levarem as ovelhas do meu pai, porque as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Tudo que nós temos não é nosso, é Deus que nos deu para cuidar da videira deles, cuidar das ovelhas dele, ok? E não é assim que a gente vive sugando a ovelha, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. O cara usa o patrimônio da igreja para viver no luxo. Pelo amor de Deus, meus amigos, eu faço questão de não receber um centavo da igreja, tá certo? Para mim, igreja não é fonte de renda, só se o cara depende mesmo. O cara depende, é o único trabalho dele, beleza. Agora, o cara que usa o recurso da igreja para ficar andando igual um marajá, igual um bicheiro, igual um cafetão, pô, pelo amor de Deus, gente. Vamos tomar vergonha na cara. Sabe por quê? O Apocalipse está aí, diante dos nossos olhos. O Apocalipse está aí, diante da nossa cara. Nesse momento, meu amigo, tu tem que entregar tua vida para Jesus. Você fala assim: Jesus, eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu preciso de ti. Em ti eu quero ser alguma coisa. Vem fazer morada na minha vida. Jesus fala: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante do Pai. Ok? Então presta muita atenção, meus amigos. Hoje você precisa entregar a sua vida para Jesus. As pessoas falam assim: eu aceitei Jesus. Que aceitou Jesus, rapaz? Jesus que te aceitou, você todo empenado, cheio de problema, todo torto, todo errado. Você que recebe Jesus. Eu recebi Jesus como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do Pai. Amigo, nesse momento, você quiser receber Jesus, você repete essa oração comigo: Senhor Jesus, nessa sexta-feira, eu reconheço os meus pecados e eu entrego a minha vida a Ti como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu e a minha família possamos te servir, não só hoje, mas para todo sempre. Porque eu creio que o Senhor Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está assentado à destra de Deus.